tô voltando. Um beijo, vou ficar morrendo de saudade, tá? Olá, professora Ellen, tudo bem? Tudo bem, o quê? Esses meninos não aprendem nada, não sabem de nada. Não, professora, calma, olha só. Vamos fazer uma coisa. Eu vou te dar esse meu currículo de presente. Você vai me dar esses livros aqui. Nós vamos fazer uma prova. Só esse currículo vai ser o suficiente para te ajudar. Esse Tá bom? Só esse livrinho, tá bom? A gente se vê na coordenação. Vou ao banheiro. Não sabe de nada. Um livro. Até parece. Um livro. Olha o tanto de livro que eu uso. Um livro. Olha tanto colorido. Já tô cansada disso. Não aguento mais. Ela vem chegando, gosta muito de dançar. A pequena bailarina veio todos encantar. Com seu charme sem parar, delicada a dançar. Vem de forma doce. Olá pessoal, estamos começando mais uma semana de formação, né? E essa formação está baseada no livro Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica, que vem falar do nosso planejamento, o planejamento que nós seguimos. Então, nosso planejamento é dividido em 5 fases: a prática social inicial, a problematização, a instrumentalização, a catarse e a prática social final. E hoje nós iremos falar da prática social inicial. Então, o que é a prática social inicial? É nada mais nada menos que a visão sincrética do aluno. O que é a visão sincrética? A visão sincrética é aquilo que a criança sabe, mas não sabe o porquê, não sabe explicar o porquê. Por exemplo, a água. Você está trabalhando água com as crianças, né? Trouxe a água e perguntar para elas para que serve a água. Elas vão falar, serve para tomar banho, para lavar louça, para beber e por aí vai. Mas elas não sabem de onde surgiu a água, de onde vem a água. Elas não sabem que a água tem 3 estados físicos, que no caso é o líquido, que é a água na piscina, né? Aquela água molinha, se mexendo. Tem o estado gasoso, que é a água fervendo. Aquele vaporzinho que sai da panela, que é uma água na forma gasosa, né? E a água sólida, que no caso é o gelo. E como que a água vira gelo? Para que ela vai virar gelo? Entendeu? Por exemplo, a chuva. Como é que a água vai parar lá no céu para cair aqui na terra? A água tem que passar pelo estado gasoso primeiramente, depois elas vão para as nuvens para virar um estado líquido, que é onde cai a chuva. Então, a prática social inicial é o primeiro passo do método que caracteriza por uma preparação, uma mobilização do aluno para uma construção do conhecimento escolar de cada aluno. É a primeira leitura da realidade, o contato inicial com o tema a ser estudado. O interesse do professor por aquilo que os alunos já conhecem é uma ocupação prévia sobre o tema, que será desenvolvido. É um cuidado preliminar que visa saber quais as preocupações
que estão nas mentes e nos sentimentos dos nossos alunos. Isso possibilita ao professor desenvolver um trabalho pedagógico mais adequado a fim de que os alunos, nas fases posteriores do processo, apropriem-se de uma parte significativa para as suas vidas. Tanto os conhecimentos prévios que os alunos se manifestam em sala de aula, como suas curiosidades sobre o tema, não são em si definidores do conteúdo científico que deverão aprender. Seus interesses específicos e particulares não constituem no centro de trabalho pedagógico, mas sim o ponto de partida. Se o professor se mantiver preso no interesse imediato dos alunos, poderá permanecer na superficialidade. As necessidades técnico-científicas e sociais é que definem os conteúdos que devem ser ensinados e aprendidos. A equipe pedagógica e corpo docente de cada instituição, seguindo as orientações dos órgãos competentes, é que selecionarão os conteúdos que contribuirão para a formação de cidadãos conscientes, críticos e participativos. Esses conhecimentos devem ligar-se à necessidade dos alunos e à realidade sociocultural como um todo. Enfim, os alunos não aprendem somente o que desejam, mas devem apropriar-se do que é socialmente necessário para os cidadãos de hoje. Agora, dando continuidade no vídeo, fique com a Mariane, nossa coordenadora pedagógica do Sei Tocando Mundo. Obrigado, beijo, até a próxima. Olá pessoal, me chamo Mariane e hoje estou como coordenadora pedagógica no Sei Tocando Mundo, localizado aqui no Gama. E o tema do nosso vídeo é sobre a prática social inicial e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os fundamentos teóricos. O primeiro passo desse método caracteriza-se pelo o que os alunos já sabem, né? Então, a gente faz na rodinha, né? No começo do dia, assim que eles chegam, tomam um café e a gente vai para a rodinha. E o professor, ele já vem com o planejamento, né, pronto. E o planejamento, lembrando que ele é flexível, né? Então, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Mas o planejamento, aquilo que o professor vai tratar naquele dia, já está pronto. Então, na rodinha, ele questiona a criança, faz perguntas para saber o que a criança já sabe, a bagagem que a criança traz de casa. Então, a partir dali, ele leva a sua aula adiante. Então, a criança, ela já vem, né, com muita coisa na cabeça, muito questionamento. Nessa faixa etária, onde as crianças começam a descobrir coisas, até as dúvidas. Então, a prática social inicial tem como fundamento trazer aquilo que a criança e o professor já sabem. Então, a criança vem com a bagagem de casa e o professor vem, né, com a parte pedagógica. Unindo as duas faz com que a criança aprenda muito mais, né, e desenvolva o seu pensamento que vai muito longe. Freire fala uma coisa bem interessante, que ele diz assim: o ensino deve sempre respeitar os diferentes níveis de conhecimento que o aluno traz consigo à escola, né? Então, nós, educadores, temos que respeitar, né, e entender as diferenças entre eles. Então, às vezes, uma criança vai trazer uma situação que as outras crianças nem sabem o que é aquilo, ou até mesmo, por exemplo, na casa de uma criança, ela não usa a expressão uniforme, mas sim a farda. Então, nesse momento da rodinha, nesse inicial, é onde as crianças vão aprender além do que elas já sabem, tanto da sua casa, como do professor e da realidade de cada criança, né? Uma outra coisa interessante, que é legal a gente falar, que a aprendizagem do educando inicia-se bem antes da escola. Né? Como eu já falei, ele vem com uma bagagem de casa muito interessante. E é legal a gente ressaltar e sempre respeitar aquela criança, né? Porque às vezes a criança fala algo e o professor fica sem saber como agir, ou então as crianças começam a rir daquela história. Então, sempre respeitar, porque querendo ou não, às vezes pode acontecer um trauma muito grande, né, na criança, dependendo da sua reação.
Então é interessante a gente sempre pensar nesse ponto, né? Na rodinha, na prática social inicial, respeitar a criança, deixar ela se expressar, porque às vezes a criança quer contar algo, quer falar alguma experiência e a gente pede, não, depois você fala, ou espera, não vai falar agora, você já falou demais. Isso pode criar um bloqueio muito grande na criança e ela não querer mais se expressar. Então, nós partimos do ponto que nós temos que ser não apenas educadores, professores daquela criança, mas sim amigos, né? Pessoas que vão trazer um conhecimento além do pedagógico, mas sim trazer algo mais amplo para que aquela criança entenda realmente o que o professor quer trabalhar com ela. E muitas vezes pode acontecer de uma história de uma criança mudar todo o roteiro da sua aula, né? Então, nós tivemos formações anteriormente e a Paula, nossa gestora, até trouxe uma situação que ela estava dando aula e uma coruja apareceu, né? Então, a partir dali, a aula dela toda mudou. Então, tá sempre esse pensamento. O planejamento, ele é flexível e vai partir da nossa prática social inicial, do momento da rodinha, do momento que as crianças vão trazer aquilo que elas já sabem de casa para contribuir com a sua aula. Então, a contribuição. E vem a parte social, juntamente com a parte pedagógica, e cria um conhecimento eficaz para cada criança. Por isso, é necessário deixar muito claro que a prática social inicial não consiste apenas naquilo que o aluno traz de casa, do seu dia a dia, mas sim de todo um grupo social que ele vivencia não só em casa, mas seja na casa de parentes, seja, né, em qualquer lugar que a criança for, ela traz algo, né, na sua mente. Então, a prática social inicial é um conjunto de saberes, de conhecimentos da criança, da família e também do educador, né? Então, só para a gente finalizar essa parte, é muito importante essa parte da prática social inicial e é fundamental, né, para que possamos desenvolver um trabalho de excelência, né, e contribuir para a vida daquela criança como um todo. Então, a partir da prática social inicial que a gente pode conhecer aquela criança a fundo, né? Seja o que ela está passando em casa, seja qualquer situação que ela esteja passando, no momento da rodinha, no momento de diálogo, no momento da conversa, que a criança se sente livre para contribuir com algo, né? E pode acontecer dela trazer algo, trazer uma bagagem que às vezes até a gente vai ficar sem saber como lidar, né? Mas é de fundamental importância, né, esse momento da prática social inicial. Então, eu queria agradecer, espero que tenha, né, aumentado ou contribuído para o crescimento, né, de todos nós. E é isso, muito obrigado e tchau. Olá, galera. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Lucas. Eu trabalho na área de educação infantil já há alguns anos, né? A gente já tem essa experiência há alguns anos. Sou formado em pedagogia, tenho pós em orientação e gestão educacional, em docência do ensino superior e também em psicopedagogia. E hoje, né, representando aqui a OASIS, trabalho hoje atualmente na OASIS como coordenador geral. A gente tem essa missão de alinhar o trabalho, de fazer com que o trabalho funcione com qualidade e de forma produtiva, tá? Em todas as nossas unidades. E hoje, né, eu estou aqui representando a Tocando Mundo para falar um pouquinho sobre prática social inicial. Então, o que acontece? A prática social inicial, antes de tudo, a gente tem que primeiro avaliar qual é o sentido dessa palavra, né? Qual é o sentido dessa palavra para a educação infantil. E hoje, a prática social inicial ela vem trazer para os professores, de uma forma teórica, né, tendo ligação com a parte prática, um pouco sobre como que nós podemos avaliar e conhecer os nossos alunos. De que forma a gente pode trabalhar dentro de sala de aula, que a gente consiga alcançar os nossos objetivos de forma mais positiva, de forma mais agradável e de forma mais... que a gente tenha um contato maior com os nossos alunos. E o que acontece? Dentro dessa prática social, muitas vezes nós como professores, nós não temos essa visão de que os nossos alunos eles podem nos ensinar. A gente muitas vezes acha que os alunos eles vêm para a educação infantil com uma folha branca
e que nós vamos preencher essa folha com eles através dos conhecimentos que a gente tem dentro da sala de aula na nossa faculdade, com os nossos professores e tudo mais, com a nossa história e com a nossa cultura. Mas não, o que acontece? Os nossos alunos eles vêm com uma história, né? Eles vêm com a parte cultural da família deles, da história deles de vida, mesmo que seja 2 anos, 3 anos, de forma que a gente tenha que aproveitar aquilo que ele tem para aproveitar, aquilo que ele tem para somatizar dentro de sala de aula. E como que nós fazemos isso? Como que a gente faz essa ligação do aluno e o seu conhecimento com o professor e o seu conhecimento? Através da prática social inicial, tá? A gente conhece, muitas vezes nós temos a mania de chegar dentro de sala de aula com tudo pronto, né? Com as atividades prontas, muitas vezes xerocopiadas, com o conteúdo pronto, com o objetivo pronto, mas a gente não busca dentro do nosso aluno aquilo que ele pode acrescentar no nosso plano de aula. Muitas vezes a gente chega dentro de sala de aula para apresentar, seja as formas geométricas, seja as cores, seja os animais, e no meio da aula a gente descobre que um dos nossos alunos sabe, às vezes, muita coisa que a gente já planejou, que a gente já sistematizou para a nossa aula, e que acaba sendo uma perca de tempo, né? Por quê? Porque se eu tivesse feito a prática social inicial antes e tivesse conhecido um pouco sobre a cultura do meu aluno, sobre a sociedade que ele vive, o meio que ele vive, a minha aula poderia ficar muito mais prazerosa e eu poderia aproveitar os conteúdos dos meus alunos para dar continuidade naquilo que eu almejo para dentro da minha aula, para dentro da minha proposta pedagógica. E o que acontece? Hoje a gente trouxe uma atividade para mostrar um pouquinho, né, e não ficar uma coisa maçante, sobre o que é essa prática social inicial realmente na prática, tá bom? E aí a gente vai fazer agora essa atividade com vocês, essa dinâmica com vocês, para a gente poder dar continuidade depois ao conteúdo, ok? Então beleza, gente, agora a gente vai fazer um exemplo de uma dinâmica só para mostrar um pouco de vocês como seria dentro de sala de aula essa atividade sem a utilização da prática social inicial, tá bom? E depois a gente vai mostrar com a utilização da prática social inicial. Agora o que acontece? A Mariane, que é a nossa coordenadora aqui da creche, Tocando o Mundo, ela está com um desenho e ela vai explicar para o Kelton, que é o nosso diretor, como que é esse desenho sem falar o que é. E ele vai ter que adivinhar e vai ter que fazer o desenho de acordo com as orientações que ela der, sem falar qual é o desenho. E ele não vai poder dar nenhuma sugestão, nem opinião, nem poder falar nada durante a atividade, tá bom? Apenas a Mariane vai dar os comandos e ele vai ter que seguir de acordo com as orientações dela, tá bom? E daqui a pouco a gente volta para mostrar a outra prática, ok? Então, desenha para mim um triângulo. Embaixo do triângulo, você desenha um quadrado. Faz 2 círculos dentro do quadrado. E um retângulo também dentro do quadrado. Meu Deus. Dentro do retângulo, você faz um círculozinho pequeno. Mais não. Do lado do triângulo, você vai fazer outro círculo. E em volta do círculo, você vai fazer um pauzinho pequeno, pauzinho grande, pauzinho pequeno, em volta do círculo. E para finalizar, do lado do quadrado, você vai fazer uma linha reta do lado direito e do lado esquerdo. Que quadrado, gente? O que eu desenhei? Sim. Ok? Pronto. Beleza, gente, nessa primeira atividade, a gente pôde perceber que o Kelton ele teve bastante dificuldade de entender, apenas recebendo os comandos da Mariane, que está representando a professora, correto? Agora, ele vai pegar outra folha, vai deixar esse desenho guardado, tá bom, Kelton? E o que vai acontecer? A Mariane ela vai fazer, representando a prática social inicial. Ela vai falar para ele, ela vai fazer alguns questionamentos para ele, durante a atividade, e depois que ela fizer esses questionamentos, ela vai começar a atividade, tá? Ela vai começar a atividade de acordo com os conhecimentos que ela for percebendo que ele tem, e o que ele não tiver, ela vai questionar mais, para que ele saia daqui
e aprenda o que é esse desenho que ela está querendo passar para ele, ok? Oi, Cleiton, tudo bem? Olá, tudo bom? Deixa eu te perguntar, você mora em casa ou apartamento? Em casa? Casa. E você sabe como que é o telhado da casa? Sim. Então, você vai desenhar como se fosse o telhado da casa. É tipo uma casquinha de sorvete virada para baixo. Tem nada na casa? É, um triângulo. Uma retinha, 2, 3 retas. Sim, tem nada na casa. Só o triângulo? Isso. Aí embaixo do triângulo você vai fazer como se fosse a parede de frente da sua casa. Um quadrado. Na sua casa tem janela? Sim. Mas na nossa janela vai ser em forma de círculo. Sabe bola? Que é bem redondinho? Sim. Você vai fazer 2 janelinhas no quadrado. 2 janelas. E agora, quando a gente vai entrar na casa, a gente entra pelo quê? Porta. Pela porta. Então você vai desenhar no meio do quadrado uma porta em forma de um retângulo. Pronto. E para abrir a porta, a gente usa o quê? A chave. Então, e aí você vai desenhar em círculo, em uma bolinha pequena, como se fosse a fechadura da porta. E aí, para ficar bem bonito o nosso desenho, você sabe o sol é de que cor? Amarelo. Amarelo. Então, você vai desenhar um sol do lado do triângulo, do telhado da casa. Você vai desenhar um círculo. E em volta do círculo, você vai fazer tracinhos, um pequeno e um grande. Na nossa casa, tem casa que tem jardim do lado da casa. Na sua casa tem? Não. Mas na nossa casinha vai ter, tá bom? Aí você vai fazer do lado da casa uma reta bem pequenininha e do outro lado também, como se fosse uma linha. Pronto? Então, gente, o que acontece? Agora a gente vai primeiro mostrar para vocês o primeiro desenho, para vocês verem como que ficou o desenho do Kelton, recebendo apenas as orientações da professora, sem ele poder dar um pouco do conhecimento dele. E a gente vai ver se ficou parecido ou não, ok? Pode mostrar, Kelton. Lá para a câmera, dá para ver aí. Aqui o verdadeiro, né? Então, vocês podem perceber, o que você acha, Kelton? Ficou igual? Ficou parecido? É, só o quadrado, né? O que você acha, Mariana? Ficou parecido? Mais ou menos. Então, a gente pode perceber que algumas das orientações dadas pela professora ele não seguiu de forma coerente, né? Por exemplo, o telhado está separado, porque ele não sabia que era um telhado, a porta está no lugar da janela, a janela está distorcida. Então é assim que funciona a mente da criança. Quando a gente entra dentro de uma sala de aula, com conteúdo pronto, com tudo pronto, e achamos que eles têm a obrigação de entender tudo de uma hora para outra, tá? É assim que funciona, quando a gente não dá a voz ativa. Então esse desenho ele representa a mente da criança sem a prática social inicial, ok? Agora vamos ver o outro desenho. Então, esse desenho ficou mais parecido, Maria? Com certeza. Você acha, Kelton? Com certeza. Ficou bem parecido. Ficou muito mais parecido. Por quê? Porque ele recebeu as devidas orientações e ele já começou o desenho sabendo que era o quê? Uma casa. Como ele sabia que era uma casa, ele já tinha uma visão, né? Já tinha uma ideia do que era a casa, porque ele mora onde? Uma casa. Então ficou muito mais fácil dele dar continuidade à atividade que era fazer o desenho de uma casa. Tá bom? Aí a gente vai agora dar continuidade. Obrigado, gente. Obrigado. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os procedimentos práticos dentro da prática social inicial, ok? O que acontece? Os procedimentos práticos, eles são nada mais, nada menos do que a sua prática com os alunos dentro de sala de aula. Não só dentro de sala de aula, né, mas em qualquer espaço que você
tem o objetivo de trabalhar a prática social inicial. Como que a gente pode fazer para que fique mais leve, para que fique uma coisa mais bacana, o trabalho seu com o seu aluno? Todo mundo já sabe, não é segredo para ninguém, que a melhor ferramenta é onde? A rodinha. Por quê? Porque a rodinha, ele é o momento na qual a criança ela já entende, ela já compreende que ela vai ter a oportunidade e a voz ativa, é o momento que ela tem a voz mais ativa durante o processo da nossa rotina. Então, nesse momento é o momento que o professor precisa aproveitar, tá? E fazer a sua parte enquanto professor, de ter a troca de conhecimento entre você e aquilo que você entende como professor, como educador, e o seu aluno e aquilo que ele entende como criança, como aluno. Dentro dessa prática, existem conteúdos, tá, sociais que o seu aluno vai apresentar para você. Coisas que ele vive dentro de casa, coisas que ele vivencia com os pais, coisas do seu cotidiano, né, da sociedade, que ele vai trazer, questões culturais que ele vai trazer para dentro de sala de aula. Tá? Quem já trabalhou com criança autista, com criança com pais que são surdos, tem crianças que vivem em meios diferentes uma das outras. Então, quando a gente junta 23 crianças dentro de uma sala de aula, a gente tem 23 realidades completamente diferentes. 23 histórias culturais, 23 histórias que vão trazer para você realidades diferentes. Então, qual é a proposta que o professor tem dentro dos procedimentos práticos? É trazer consigo, né, os seus conhecimentos e tentar unificar o conhecimento de todas as crianças, para ele conseguir fazer uma aula que ele alcance pelo menos 80% daquela turma, tá bom? De forma positiva. E aí existem dois tipos de professores. Aquele professor que vem com um caderno, com as atividades todas já prontas, com atividades já interligadas, de janeiro a dezembro, né, na qual ele começa trabalhando Quem Sou Eu e ele termina trabalhando Natal. Sempre, né, de certa forma, sempre é assim. Com atividades já pré-programadas, na qual ele já sabe que a atividade do ano que vem ele vai utilizar esse ano. Mas espera aí, será que o meu aluno ele vai ter a mesma aceitação que o meu aluno do ano passado? Muitas vezes não. Então aí é onde o professor ele tem que avaliar se ele tem que ser um professor, né, com a cabeça antiga, ou se ele tem que ser um professor que precisa se atualizar. Porque, como a gente costuma falar, o mundo ele gira, ele muda, e se eu, enquanto professor, não mudar a minha realidade, o meu pensamento e me atualizar, eu não vou conseguir viver nesse meio novo enquanto educador. O que a gente está vivenciando agora? Nós temos que se adaptar a uma nova realidade, porque o mundo mudou. A gente está numa realidade na qual a gente precisa trabalhar com o meio virtual. E quantos de vocês não foram desafiados de fazer o melhor dentro da sua casa, dentro da sua sala, apenas com você e um aparelho celular, né? Então muitos de vocês foram desafiados a isso. E como que eu sei que é difícil a gente trabalhar a prática social inicial dessa forma? Por quê? Porque nós gravamos vídeos e nós temos que tentar interligar comentários, interligar os vídeos que os pais trazem pra gente, os vídeos que as próprias crianças fazem pra gente tentar identificar se nós estamos conseguindo alcançar a prática social inicial ou não. Então, por isso que eu falo que nós precisamos nos atualizar. Então, eu sou um professor que não me atualizo e não vou me adequar à nova realidade, ou eu sou um professor que busca novos conhecimentos e trabalha de forma diferente. Por exemplo, na minha época, quando eu era criança, a minha professora, ela utilizava apenas folhas xerocopiadas. Era fato, eu sabia que eu ia chegar na escola e que eu ia ter uma atividade numa folha, para que seja pontilhar, para que seja passar o dedo, colar barbante, né? Para aprender, por exemplo, as formas geométricas. Ela ia pegar uma folha, tá? Aqui ia ter um quadrado, um triângulo, e ela falou, isso aqui é o quadrado, passa aí o barbante. Eu não sei o que eu ia aprender com isso, mas tudo bem. Esse aqui é o triângulo, passa a tinta, né? E o que acontece? Hoje não, hoje o professor ele entende que trazendo conhecimento de casa fica muito mais fácil, né? Não é que essa atividade não é importante, ela vai ser importante, mas trazendo conhecimento de casa eu consigo muito mais objetivos. Muitas vezes eu faço isso, mas eu não sei que eu estou fazendo a prática social inicial. Por quê? Por exemplo, se eu vou trabalhar as formas geométricas, eu posso muito bem pegar objetos da minha casa, trazer para dentro da minha sala de aula e mostrar para eles objetos que têm uma forma geométrica do quadrado, do triângulo, do círculo, do retângulo. E através desses objetos eles vão conseguir compreender o que é um quadrado, o que é um triângulo, o que é um círculo. Porque quando eles chegarem na casa deles, verem uma bola, né, ou
uma bola lá na estante de decoração, uma bola de futebol, eles vão olhar para a mãe deles e falar, mas isso aqui é um círculo. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, quando a gente trabalha com as crianças, é a questão do meio ambiente, a questão de não jogar o lixo no chão. É incrível como que os pais trazem esse retorno para a gente, dizendo que os filhos mudaram seus hábitos em casa porque aprenderam na escola. Só que o professor antes, com certeza, se ele fizer a prática social inicial, ele vai saber se a criança ela sabe que se o pai ensina que jogar lixo no chão não pode, que desrespeitar não pode, entre outras coisas que a gente já faz no dia a dia. A gente vai conseguir, através da prática social inicial, identificar aquilo que os conhecimentos que os nossas crianças têm, nossos alunos têm, e os que eles não têm, e fazer essa ligação, ok? Então, gente, dando continuidade, eu gostaria de ler uma fala de Freire, que eu acho muito importante para aquilo que a gente está avaliando hoje. Isso somente é possível, nas palavras de Paulo Freire, por meio do diálogo, do qual resulta um termo novo. Não mais educador do educando, não mais educando do educador, mas educador educando, com o educando do educador, em que ambos, como sujeitos, se educam e crescem juntos, pois ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa sozinho. Os homens se educam em comunhão. Então, nessa fala, ela realmente resume aquilo que a gente tem debatido muito com vocês. A importância de entender que ninguém se educa sozinho. Nós se educamos em comunhão. Eu duvido que você nunca aprendeu nada com o seu aluno. Não é possível. Tá? A gente aprende diariamente coisas que às vezes a gente fica assim, nossa, esse menino falou isso, nossa, esse menino tem essa postura, nossa, desde gestos, como fala, como comportamentos, questões comportamentais que nós trazemos para a nossa vida. Quem já fez orientação educacional, quem já trabalhou nessa área, sabe que essa prática social inicial ela é de extrema importância, que nós conseguimos alcançar questões psicológicas, questões comportamentais que, dentro da nossa atividade, nós conseguimos trabalhar de forma positiva, tá? Desde através de atendimentos, de buscar atendimentos com os pais, a participação deles, depois da prática social inicial, porque os alunos eles trazem pra gente aquilo que eles vivem e isso é incrível, tá? Como que a gente consegue alcançar os objetivos com isso. Outra parte importante é que a prática social inicial ela é sempre uma contextualização do conteúdo. O professor ele toma conhecimento do ponto de onde deve iniciar a sua ação e o que falta ao aluno a meta a ser atingida. Então, o que acontece? Quando a gente faz a prática social inicial, eu, professor, consigo identificar da onde eu tenho que tomar partida, e até onde eu pretendo alcançar. Então, muitas vezes a gente monta o nosso planejamento, a gente coloca os conteúdos, a gente coloca o objetivo, a gente coloca os procedimentos. Mas o que acontece? Muitas vezes nem eu sei o que eu escrevi lá. Eu pego o currículo, puxo para o meu planejamento, mas nem eu sei o que é aquilo. Tá? Então é importante que o professor entenda que os objetivos que ele escolher e colocar no plano de aula, ele pretende alcançar. Então muitas vezes nós professores colocamos para cumprir uma tabela, ou para cumprir uma exigência do nosso coordenador, do nosso diretor, mas nós não avaliamos na prática se eu conseguir alcançar aqueles objetivos ou não. Então a prática social inicial ela vai trazer muito isso, tá? Para nós. E aí eu vou falar agora alguns pontos para a gente encerrar que são cruciais para o trabalho dentro de sala de aula. Primeiro, anunciar a unidade e a subunidade do conteúdo dos objetivos que serão trabalhados. Como eu falei, por que é tão importante eu anunciar? Porque quando eu anuncio, eu estou falando que eu estou seguindo o currículo, tá? E quando eu sigo o currículo, eu estou praticando a prática social inicial, que é um dos pontos dentro dos nossos procedimentos práticos dentro da sala de aula que são essenciais, porque ele é o início de tudo. A prática social inicial, ela vai trazer o início de tudo que a gente pretende trabalhar para chegar no final com qualidade. Esclarecer que o levantamento da realidade sobre o tema consistirá em questões, perguntas, constatações e informações. Então, o que acontece? No momento que eu pratico essa prática, é um momento de esclarecimento. E como momento de esclarecimento, eu, enquanto professor, eu vou questionar, eu vou dialogar, eu vou observar, eu vou trazer e recolher informações sobre os meus alunos. Utilizar, se necessário, materiais motivadores como jornais, revistas, livros, filmes, slides, recursos virtuais. Então, o que acontece, professor? Você precisa ser lúdico. Você precisa utilizar aquilo que você aprendeu de ludicidade
para trazer para dentro da sala de aula. Você precisa ser criativo, você precisa fazer o seu melhor para que o trabalho ele seja feito positivamente. Porque quando eu planejo uma aula diferente, as coisas elas fluem muito mais, tá? Como eu falei o exemplo do triângulo. O triângulo a gente tem duas opções para trabalhar. Eu posso desenhar ele aqui no quadro e falar, ó, gente, isso aqui é o triângulo, ok? Esse é o triângulo. Agora vocês vão fazer, faz aí. Ou eu posso trazer várias atividades como pinturas, como objetos, como levar eles para a creche para mostrar quais tipos de objetos que têm as formas geométricas, para trabalhar de forma positiva, tá? Então, assim, a prática social inicial, para que ela funcione, ela só depende de que o professor ele faça as coisas com qualidade e ele busque fazer o seu melhor, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado nesse momento, eu espero que vocês tenham entendido o que é a prática social inicial e a importância dela para a educação infantil, porque quando nós, professores da educação infantil, entendemos isso e colocamos em prática, o trabalho ele fica muito mais produtivo, tá? E ele fica muito melhor de ser visto tanto pelos professores, tanto pelas crianças como para você, tá bom? Porque você vai alcançar os seus objetivos muito melhor. Então, essa prática social inicial é para você, professor, tirar de você o seu melhor, tá bom? Então, valeu, muito obrigado, agradeço pela oportunidade e até a próxima, galera. Valeu! Nossa, tive um sonho tão engraçado. Eu te joguei fora? Cadê os meus livros? Que roupa é essa? Que é isso? Será que não era um sonho? Muito bom. Nossa! Quanta riqueza! Uau! Acho que a professora tem razão. Vamos aplicar. Nossa, a tia tá tão legal, ela tá linda. É mesmo, ela nunca deu mais rebalda na Patrine, né, Patrine? Mesmo? Ai, eu tô doida pra ela chegar. Olá, crianças! Como vocês estão? Estamos bem. Hoje eu trouxe uma surpresa inspirada no currículo em movimento pra vocês. Quem tá animado? Tia, você viu minha saia? Ai, que lindo! Tia, eu quero um chapéu desse. Quer mesmo? Eu vou fazer um pra você, Eu tá também bom? quero, tia. É mesmo, princesa? Então, hoje nós vamos aprender como funciona o triângulo. Mas dessa vez vai ser com uma amiga minha. Vamos lá? Eita, eu gosto. Eu tenho uma presilha pra senhora. Eu quero uma dessa. Eu vou comprar, tá? Agora, professora Ellen, ou melhor, tia Ellen. Oi, Qual é a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos aprender sobre triângulo. Vocês sabem o que é um triângulo? Não. Tia, uma vez minha mãe falou que é um negócio meio com a linha assim, uma linha assim e uma linha assim, é isso? Muito bem, é um negócio com a linha assim, uma linha assim e uma linha assim. São 3 linhas? 3 linhas. Então
lados, 3 pontinhas. Não é, linda? Eu já sei contar. 1, 2, 3. Eu também sei contar. Então conta aí pra gente ver. 1, 2, 3. E você, Patrinezinha? Eu também sei. 1, 2, 3. E você, Helderzinho? 1, 2, 3. Isso! Parabéns! Então o triângulo tem 3 lados, linda. 3 lados. Nossa, tia, que legal. É aquele que estava ali no quadro aqui daquele dia da sua aula? Mas aquela aula já passou. Ai, que bom, tia. Eu amo você, tia. Linda! Vamos lá, gente. Vamos dar tchau pra Linda hoje. E